Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana nós vamos continuar com o Flutter, mostrando como realizar um CRUD básico usando o Crowd Firestore do Firebase. Nesta aula nós vamos mostrar como funciona o Firestore e como nós podemos incluir, ler, atualizar e excluir dados no banco de dados Crowd Firestore. Na aula anterior, eu criei o projeto Flutter, criei o projeto no Firebase e fiz a integração do projeto Firebase com o meu projeto Flutter. Lembrando que eu fiz a configuração e integração apenas com o projeto Android do Flutter. E eu também já criei o banco de dados lá no Firebase, criei o banco de dados Firestore. Eu vou abrir aqui o meu navegador, onde eu já estou logado lá no meu projeto do Firebase, e aqui está o meu banco de dados que eu criei na última aula. Então, ó, eu tenho o banco de dados pronto, basta eu adicionar dados. Dessa forma, eu tenho tudo pronto para usar o Firestore no nosso projeto Flutter. Como exemplo, eu vou fazer um cadastro de produtos, onde eu vou gerenciar informações de nome e preço e se o produto está ativo ou não, e vou acessar e pedir essas informações no Crowd Firestore. Como o Firestore ele é um banco de dados no SQL, que trabalha com coleções e documentos, nós vamos criar uma coleção produtos, vários documentos produto que representam os nossos produtos, e aonde nós teremos os campos nome, preço e ativo mapeados para os valores através de uma chave valor. Então, todos os dados no Firestore são armazenados em documentos que são organizados em coleções. E cada documento contém um conjunto de pares valor que representam os campos do documento. Assim eu já tenho a aplicação Flutter, o projeto no Firebase e o banco de dados Firestore criado. Vamos fazer a prova dos 9 e testar se podemos realmente acessar o Firestore a partir do nosso projeto Flutter. Para poder acessar o Firestore no Flutter, eu tenho que obter uma instância da API do Firestore. E para fazer isso, eu tenho que ter acesso à sua API. E para isso eu vou ter que incluir no projeto Flutter esse pacote aqui, ó, Crowd_Firestore, que está nessa versão. Então eu estou acessando aqui, ó, o pubdev, e eu tenho que incluir essa referência no arquivo pubspec. Então, ó, eu tenho que copiar a referência e abrir o meu projeto e vir aqui no arquivo. Então eu tenho que vir aqui no meu projeto, no Visual Studio Code, abrir o arquivo pubspec YAML e vim aqui, ó, em Dependencies, aqui embaixo de Cupertine Icons, eu vou dar um Enter e eu vou copiar. Eu vou dar um Get ao Package para ele pegar os pacotes. Ele vai atualizar, ó, pegou os pacotes, eu já atualizei aqui a minha referência ao Crowd Firestore. Então eu já incluí aqui no pubspec YAML a referência ao Crowd Firestore, e agora para mim usar e acessar a API, basta eu dar um import nesse namespace lá no meu arquivo main.dash. Acontece que quando eu incluo essa referência, eu vou passar a utilizar muitas chamadas a APIs, muitos arquivos, né? E provavelmente quando você executar a aplicação, você vai encontrar um erro mais ou menos assim, ó, na execução do seu projeto. E aqui ele vai listar um caminhão de erro e tem aqui uma mensagem importante. The number of method references in a DEX file não pode exceder 64K. Então eu tenho que fazer uma correção para permitir que o número de referências aos métodos que eu estou utilizando possa exceder 64K. Então como é que eu corrijo isso? Eu venho aqui no meu projeto, eu vou aqui no meu projeto Android, que eu estou trabalhando apenas com a referência ao Android, né? Venho aqui em app, ó, e abro o arquivo build Gradle. Aqui nesse arquivo eu tenho aqui, ó, uma seção default config, onde ele define aqui, ó, a versão mínima e a versão de destino, target SDK version. Então eu vou abrir uma linha aqui e eu vou digitar o seguinte comando, eu vou dar multi dex enabled igual a true. Então, ó,
importante o comando, ó, M minúsculo, dex, D maiúsculo, enable, E maiúsculo, igual a true. Então com isso eu vou escapar daquele erro que provavelmente vai dar quando você executar o projeto se você não definir essa linha aqui na configuração do build.gradle. Então agora eu já posso começar. Eu vou fechar aqui, né? Eu vou ficar só com o meu, vou fechar esse build.gradle e vou ficar somente com o meu arquivo, vou fechar a pasta do Android aqui, só vai ficar com o meu arquivo main, que é onde nós vamos trabalhar. Então agora eu preciso fazer o teste, eu preciso saber se a partir aqui da minha aplicação Flutter eu consigo acessar o Firestore. Então vamos voltar para o Firestore, aqui ó. Então aqui eu não tenho nenhuma informação ainda, ó. Ele está vazio. Para mim incluir uma coleção aqui, eu posso fazer isso manualmente ou via código. Ó, manualmente é simples, eu clico aqui, ele me abre, ó. Então eu vou informar o nome da coleção. Por exemplo, eu vou criar uma coleção chamada Produtos. Aí eu vou clicar em Próxima. Agora aqui, ó, eu vou informar o nome do documento. Eu posso informar assim, ó, Produto 1, e agora definir o campo, nome, uma string, por exemplo, caneta. Eu vou incluir um outro campo, ó, nome, vou colocar preço, nome do campo. E aqui, ó, eu vou definir que o preço é do tipo number. Ele tem uns tipos aqui, é string, number, boolean, map, array, null, timestamp, geopoint e reference. Eu vou colocar number. Então vou colocar o valor da caneta 3.25 e vou incluir mais um campo que vou chamar de ativo. Ele é do tipo boolean e eu vou colocar true e vou mandar salvar. Pronto, ó, ele já criou minha coleção, o meu produto e os campos do meu produto. Então é assim que funciona. Eu posso incluir uma subcoleção aqui dentro desse documento. Então eu tenho coleção, documento, por exemplo, vamos criar aqui uma nova coleção, que eu vou chamar de, por exemplo, arquivos. E aqui, por exemplo, eu vou colocar arquivo 1, o nome do arquivo, teste1.jpg. Isso aqui é só para testar. Pronto, olha aqui, ó. Então agora eu tenho dentro do meu documento uma coleção de documentos. E assim eu posso continuar. Então, ó, eu tenho produtos, uma coleção, um produto. Naturalmente, eu posso incluir um outro documento aqui, ó, produto 2, nome, teste. Então, olha aqui, produto 1, produto 2. E dentro de produto 1, eu tenho aqui, ó, a coleção arquivos, um documento arquivo 1 com os valores nome, teste1.jpg. Aqui eu poderia continuar. Então, essa é a hierarquia, o modelo que o Firestore trabalha. Então, eu vou remover esse documento aqui, vou remover isso aqui e vou remover essa coleção aqui. Para mim remover uma coleção, note que eu tenho que informar o nome da coleção, tenho que confirmar. Pronto. Então agora eu estou zerado. Então agora eu vou tentar incluir e criar uma coleção, um documento e valor. Vou fazer isso via código. Então vou pegar aqui e retornar para o meu projeto Flutter. Aqui eu já tenho tudo referenciado, então se tudo estiver corretamente configurado, eu vou conseguir atualizar o Firestore a partir da minha aplicação Flutter. Então para fazer isso, ó, eu vou aqui no método main e a primeira coisa que eu tenho que fazer é obter uma instância do Firestore. Então eu digito Firestore, dou um ponto aqui, ó, eu tenho que incluir uma referência ao pacote Cloud Firestore Firestore.dat. Pronto, agora sim eu vou dar um Firestore. Agora eu vou dar Firestore. Vou acessar Instance para me obter uma instância do Firestore. Aqui eu vou obter uma referência à única instância que foi criada do Firestore. Aqui é utilizado o padrão Singleton. Aí eu vou colocar o ponto, vou acessar minha collection, o nome da minha coleção ali é produtos, vou dar um ponto, vou definir o meu documento, que eu vou chamar de produto 1, e aqui eu posso dar um comando, eu vou dar um comando para incluir dados. Eu tenho um comando aqui, ó, setData. Então, para ficar mais visível, eu vou colocar esse documento para baixo e vou colocar os dados aqui. Então, aqui, ó, eu vou informar os dados que eu quero incluir. Então, para isso, eu vou fazer assim, ó, vou definir os dados aqui, ó. Então, os campos do meu documento produto são o nome. Então, eu coloco o nome é a chave, 2 pontos e o valor. Vou colocar aqui caneta. Coloco uma vírgula. Agora, a chave, preço, 2 pontos, valor, 3.45, vírgula, e finalmente a chave, 2 pontos, o valor, true.
Pronto, defini o código que vai incluir lá no meu Firestore, olha, não tenho nada aqui ainda. Ele vai criar uma coleção chamada produtos, vai criar um documento produto e vai definir esses dados. Então, a hora que eu refrescar, eu já estou com o meu emulador aqui, ó, Android em execução, mas aqui eu não vou usar os dados do emulador por enquanto. Aqui o emulador só está para mim executar o código. Então eu vou mandar ele sincronizar, ele vai sincronizar e vai atualizar os dados. Quando isso ocorrer, eu já vou poder vir aqui no meu Firestore e atualizar aqui, porque quando eu crio uma coleção eu tenho que atualizar a página para ele exibir os dados. Olha aqui, ó, ele criou a minha coleção produtos, o meu documento produto e os meus campos, preço, nome e ativo. Então o meu projeto está corretamente configurado e eu já estou acessando o Firestore aqui do meu projeto Flutter. Então eu vou voltar para o meu projeto, eu vou incluir um outro produto. Então aqui eu poderia também fazer assim, ó, eu poderia definir uma instância que eu vou chamar de DB, Firestore, instance, e aqui daria aqui, ó, DB, Collection Produtos, produto 2, eu vou colocar aqui, ó, caderno, colocar 7,99 e vou colocar true. Então, agora eu estou criando um novo documento e aqui eu estou usando uma abreviação do código. Então, agora eu vou me referir à instância do meu Firestore como DB. Então, DB Collection Produtos Document. Estou dando o set data. Quando eu mandar ele atualizar e eu entrar aqui, como eu estou criando lá, produto 2 ele já criou, ó, na minha coleção. True caderno 7,99. Então eu estou acessando e já incluindo dados no Firestore. Então aqui eu estou incluindo dados usando o set data. O set data eu posso tanto incluir como atualizar. Por exemplo, ó, aqui em produto 2 eu vou mudar aqui o ativo, vou colocar para false. E vou mudar o nome aqui, o preço do produto para 8,88. E vou mandar ele atualizar. O que ele vai fazer? Como já existe o documento, ele vai atualizar. Então, se o documento não existe, ele cria. Se o documento existe, ele atualiza. Isso faz o comando setData. Então perceba que eu estou sempre informando o nome da coleção e o nome do documento. Mas eu não preciso, eu não sou obrigado a informar o nome do documento. Por exemplo, vamos supor que agora eu vou incluir um novo documento, só que eu vou usar um comando add e eu não vou informar o nome do documento. Eu vou dar add, vou colocar aqui, ó, estojo, vou colocar aqui, ó, 5,45 e vou colocar true. Então agora eu estou usando o comando add para incluir dados lá no Firestore, só que eu estou só informando o nome da coleção. Vamos ver o que ele vai fazer. Eu vou mandar ele atualizar. Olha aqui, ó, quando você não informa do nome do documento, ele vai atribuir um ID único, que pode ser usado para identificar esse documento. Então, ó, ativo, true, estojo 5,45. Então é assim que funciona. O setData permite incluir ou atualizar, e o add ele permite incluir, e eu também posso usar o ID do documento que foi atribuído pelo próprio Cloud Firestore. Então vamos supor que agora eu queira atualizar um dado específico. Para mim fazer isso, o setData ele atualiza todos os dados. Para mim atualizar os dados específicos, eu tenho o comando update data. Então eu faço assim, vamos supor que eu quero atualizar agora o documento produto 1 e eu vou dar um update data. Só que eu quero atualizar somente o nome dele. Vamos ver qual é o valor dele aqui. Produto 1 é caneta, né? Então vamos colocar aqui, ó, nome caneta esferográfica. Então agora eu estou dando o comando update data no meu documento produto 1 e estou atualizando o valor do nome do produto. Mando ele atualizar. Quando eu entro aqui, ó, produto 1, ó lá, caneta esferográfica, ele já atualizou, né? Produto 1, deixa eu cancelar aqui, ó. Produto 1, ó, caneta esferográfica. Eu vou deixar aqui e vou atualizar novamente. Vou colocar aqui, ó, BIC e vou mandar ele atualizar. Quer ver como ele atualiza rapidamente? Ó, mandei ele atualizar. Deixa eu executar, né? Olha lá, caneta esferográfica BIC. Então, para mim poder escrever lá no Firestore, eu posso usar os comandos setData, o add e o update data. E se eu quiser ler informações dos meus documentos? Por exemplo, eu tenho 3 documentos lá, produto 1, produto 2 e um documento com esse ID. Eu quero ler todas as informações. Como é que eu faço isso? Para fazer isso, ó, eu vou vir aqui e vou usar uma consulta. Então eu vou obter a instância do Firestore e agora eu vou usar um comando
que vai me retornar os dados no futuro. Então eu vou usar essa instância do Firestore, vou acessar a coleção produtos e vou dar um get document. Isso aqui vai me retornar um query snapshot, que eu vou chamar de resultado. Query snapshot aqui é S minúsculo. Então vou passar isso para baixo. Ó. Aqui o meu void já está 5, aqui é await, porque ele vai me retornar os dados no futuro, que ele tem que ir lá no Firestore, isso pode demorar. E agora eu posso consultar o meu resultado. Esse resultado ele é um snapshot. Um snapshot é uma fotografia, é um instantâneo do banco de dados neste momento. Então eu posso obter os documentos que foram retornados e aí eu vou usar o for each e para cada documento que eu vou chamar de D, eu vou fazer assim, eu vou mandar ele imprimir aqui no meu console o meu document ID, que é o ID do meu documento, e também vou mandar ele imprimir os dados do meu documento. Aqui ele está reclamando porque aqui tem um detalhe aqui, e aqui eu tenho que fechar. Pronto. Então, quando eu executar, eu estou usando o get documents, que vai retornar uma lista dos documentos que é do tipo query snapshot, que é um snapshot, um instantâneo daquele momento de todos os meus documentos que eu tenho na minha coleção produto. Aí eu estou percorrendo esse snapshot, que eu chamei de resultado, os documentos, para cada documento eu imprimo o ID do documento, vou dar um ponto aqui, document ID, e aqui os dados do documento, ele vai imprimir aqui no console. Então eu vou levantar isso aqui para a gente ver melhor, vou trazer aqui e vou mandar ele executar. Então ele vai lá e vai exibir aqui no meu console se tudo der certo. Vamos executar aqui, sincronizar, aqui é no console, né? Olha aqui, produto 1, que é o ID, os dados daquele produto, produto 2, os dados daquele produto, e aquele meu produto que eu criei, que o Firestore atribuiu esse ID e os dados do produto. Então aqui eu estou lendo os dados e estou exibindo. Eu posso também fazer uma coisa, por exemplo, eu posso ir lá, pegar os dados, e aí vamos supor que eu quero atualizar as informações do meu documento. Eu quero informar que todos os meus documentos, o produto 1, o ativo está true, aqui o ativo, vamos colocar ele para true aqui, e aqui o ativo dos três produtos, dos três documentos aqui, estão todos true, tá vendo? Eu quero alterar todos eles para false. Então, como eu posso fazer isso? Eu posso vir aqui, vou pegar esses documentos, vou percorrer esses documentos e agora aqui, eu vou fazer o seguinte, eu não vou imprimir mais nada, né, que eu já imprimi. Agora eu vou usar uma instância desse documento, vou dar um reference, vou pegar uma referência a esse documento e vou dar um comando update data. E agora, eu vou definir aqui uns dados que eu vou atualizar. Então eu vou eu vou atualizar somente o campo ativo. Eu vou passar ele para false. Pronto. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou obtendo todos os meus documentos e estou, para cada documento, obtendo uma referência desse documento. Assim eu consigo identificar o documento e eu estou atualizando o campo ativo para false. Então eu vou limpar aqui, né? Eu vou mandar ele executar e eu vou vir aqui, e você vai ver, já passou para false, esse está false, esse está false e esse está false. Muito bem, eu já sei retornar uma coleção de documentos. E se eu quiser retornar um documento específico? Então vamos vir aqui. Então agora eu não quero mais retornar todos os documentos. Eu quero retornar apenas um documento. Para fazer isso, olha, eu dou aqui um documento, eu tenho que identificar o documento, né? Eu vou dar document, eu vou colocar do produto 1. Produto 1, e aqui eu vou dar um get. Só que o get, ele não me retorna um query snapshot, ele retorna um document snapshot. E aqui, eu vou ter um resultado que vai ser um documento. E aí, com esse resultado, basta eu imprimir, O resultado é um document snapshot. Então eu posso imprimir o ID do documento, vou copiar e colar e posso também imprimir os dados do documento. Pronto, ele vai imprimir isso no console, né? Então, produto 1, vou mandar ele executar e ele vai exibir aqui, produto 1 está aqui. Então, get ele vai me retornar um documento específico, basta eu identificar esse documento. E agora, se eu quiser excluir um documento, aí eu uso o comando delete. O comando delete, eu venho aqui, eu vou fazer o seguinte, vou dar, em vez do get, basta dar um delete, só que aqui não é um query snapshot, né? Eu vou usar a instância, vou apenas executar o comando. Então agora eu usando a instância do Firestore,
identificando a coleção e mandando ele deletar o documento. Vou fazer o seguinte, eu vou deletar esse documento aqui, ó. Vou selecionar ele aqui, vou editar aqui e vou pegar esse ID dele, ó. Vou copiar, vou vir no meu código, pronto, eu vou deletar esse documento aqui. Então vou mandar ele executar, vou retornar aqui e você vai ver que ele excluiu o documento. Esse documento não existe e não aparecerá em consultas instantâneas. Então agora eu só tenho dois documentos, produto 1 e produto 2. E agora, para concluir essa aula, que já ficou muito longa, eu vou terminar aqui agora, eu vou mostrar mais um recurso, que é o recurso de receber notificações quando uma informação for atualizada. Então vamos lá no nosso código. Então agora eu vou usar a instância do meu Firestore, vou acessar minha coleção produtos. Aqui, ó, eu vou usar o snapshots dos documentos produtos e aqui o snapshots, né, a coleção produtos, o snapshots, e aqui eu vou usar o método listing e aqui eu vou chamar resultado. Esse resultado ele é um snapshot. Então o que eu vou fazer com esse resultado? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou mandar ele exibir. Então o listing ele serve para mim retornar os dados dos documentos. Então para cada documento, for each documento, eu vou fazer o seguinte, ó, aqui eu tenho que abrir, né? Eu vou mandar ele imprimir os dados do documento, print de data. Aqui eu tenho que corrigir que eu esqueci de colocar aqui um aqui e um aqui. E esse aqui não tem o wait aqui. Então aqui, olha, eu estou usando o comando listing na minha coleção produtos e o que isso vai fazer? Ele vai fazer uma chamada inicial, vai criar um snapshot dos documentos da minha coleção com o conteúdo atual e vai me exibir um instantâneo atual. Depois, qualquer alteração que for feita lá no documento, ele vai me notificar, vai imprimir os dados aqui, ó. Então eu vou limpar aqui, vou mandar executar. Então inicialmente ele vai pegar os snapshots dos meus documentos e vai exibir os dados. Então ó, eu tenho produto 1 e produto 2, né? Então vamos lá. Eu vou mandar ele executar, ele vai exibir os dois produtos aqui. Tá aqui, ó. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou lá no Firestore e vou atualizar a informação. Vou vir aqui, ó, no produto 1 e vou alterar a caneta estereográfica, eu vou chamar somente de caneta, vou retornar para o nome caneta e vou mandar atualizar. Quando eu fizer isso, ele vai me notificar aqui, ó, no Flutter. Olha lá, ó, caneta. Tá vendo? Ele informou aqui para mim, ó. Vou fazer uma outra alteração. Vou vir aqui em produto 2 e vou alterar aqui. Eu vou colocar para true, vou atualizar e aqui, ó, eu vou colocar caderno espiral e vou mandar atualizar. Vou retornar para o meu projeto, olha aqui, ó, caderno espiral, true. Então eu estou recebendo notificações das alterações que estão sendo feitas lá no banco de dados na minha aplicação, porque eu coloquei um listing aqui para ele escutar o meu snapshots da minha coleção de produtos, dos meus documentos. Então, era isso que eu queria mostrar nessa semana. Até a semana que vem.